Pode vir aqui, João. Eu vou orar por você. Amado Deus, amado Pai. Daqui do céu, que irá nos transmitir a palavra, Senhor. Tu venha sobre ele, sobre a vida dele, Pai. Que tu venha transformar em nós, Senhor, Jesus, pela tua palavra. Ó Senhor, que teu servo que estudou, Senhor, que se debruçou sobre a palavra, sobre a tua palavra, que venha nos trazer tudo diante de nós, Senhor. Ó Pai, vai de encontro a cada um de nós, afina a nossa mente, nosso coração, para que possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Pai. Venha sobre ele, Deus, e assim nós te agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Quem puder abrir sua Bíblia comigo, Deuteronômio. Deuteronômio 31. Quando você procura, eu quero primeiramente ser grato a Deus por essa oportunidade. Segundo o pastor dessa igreja, pastor Jeremias, sua digníssima esposa, a pastora Jeana, Deus abençoe por essa oportunidade. Para dar paz ao meu pastor, nosso pastor presidente, pastor Jeremias, amém? Você que contou Deuteronômio 31, diz assim: depois foi Moisés e falou esta palavra a todo Israel, e disse-lhe: da idade de 120 anos eu sou hoje, já não poderei mais entrar e sair. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão, o Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá todas essas nações diante de ti, para que esta as possua. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhe fará como fez com Sion e Og, rei de Amós e suas terras. Quando, pois, o Senhor vê-los diante de vós, então com eles farei conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. O Senhor Moisés chamou a Josué e lhe disse: aos teus olhos a todo Israel, esforça-te, anima-te, porque este povo entrará na terra que o Senhor jurou aos teus pais, e Deus o fará herdá-lo. O 8, você preste muita atenção no que o Senhor diz. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele sempre estará contigo. Nunca te deixará, jamais te desamparará. Tome o seu assento. Glória a Deus. O capítulo ao qual nós acabamos de ler conta um pouco da história de Josué. Mas para que eu chegue em Josué, eu tenho que falar um pouco de Moisés para que você entenda. Moisés, como você sabe, é aquele que a mãe jogou o menino no rio. A própria mãe pega esse menino através da filha de Faraó. Moisés cresce. Moisés, como você sabe, abre o mar vermelho. Moisés agora, já por volta de 120 anos, tem que entregar o seu cargo. Tem que entregar o seu cargo para Josué. Deus, através da vida de Moisés, abençoa Josué. O que eu quero trazer para vocês nessa noite é sobre o chamado de Deus na vida de Josué. Glória a Deus. Deus precisava de um novo líder. Moisés já estava velho, Moisés não podia mais seguir da frente para diante. Deus convoca Josué e diz: Glória a Deus. Josué, Moisés, meu servo, já está morto. Agora você vai ter que levantar. Agora você vai ter que se esforçar. Aleluia.
na vida de Josué, vamos dizer que ele estava por volta dos seus 40 anos, quando Deus abençoou ele. Então Josué aprendeu a batalhar, Josué aprendeu a vencer guerra, a perder guerra, Josué aprendeu a crescer conforme as batalhas. Na vida de Josué foi um novo tempo de batalhas e de conquistas para ele. Josué não sabia o que ele iria enfrentar daqui para frente. Josué não sabia o que estava por vir daqui para frente. Aleluia. Mas mesmo assim, ele confiou no Senhor. Verdade, Pai. Mesmo ele sabendo que ia ter dificuldade, mesmo ele sabendo que ele podia perder guerra, mesmo ele sabendo que ele podia perder batalhas, ele confiou no Senhor. Todo chamado na vida de Josué se inicia com aprendizado. Tá, João? Como assim? Deus disse: Josué, levanta-te, pois eu serei contigo. Aqui é o primeiro aprendizado. Nós temos que confiar no Senhor, mesmo sem ver. Josué fez isso na vida dele. Ele confiou no Senhor, mesmo sem ele ver. Deus disse: eu serei contigo. Não importa a batalha, não importa a luta, não importa a dificuldade, Josué. Eu, teu Deus, serei contigo. Glória a Deus. Josué, no seu capítulo de número 8, qual nós acabamos de ler, no seu capítulo número 31, no seu verso 8, no que nós acabamos de ler, Deus é muito lindo de dizer essas palavras para ele. Eu, o Senhor, pois sou aquele que vai diante de ti. Glória a Deus. A primeira coisa que eu aprendi aqui agora, desde que eu saí da minha casa, eu já tenho que agradecer a Deus pelo meu dia, pois eu sei que Ele vai diante de mim. Glória a Deus. A bala perdida não vai me entrar. Aleluia. Ele diz: eu nunca te deixarei, É verdade. jamais te desampararei. Não te espante, Josué. Nós temos que confiar em Deus como nunca confiamos em ninguém. Aleluia. Nós confiamos em nossa mãe, confiamos no nosso pai, mas às vezes esquecemos de confiar em Deus, que foi aquele que nos criou. Josué, vamos dizer que ele foi um privilegiado por esse chamado. Assumir o cargo que ele assumiu não é fácil para ninguém. Josué tinha promessas na vida dele, Josué tinha conquista na vida dele, Josué teve que ter muita responsabilidade, porque Moisés, ele era um grande líder, um grande rei. Imagine eu recebendo o cargo: João, agora você é o presidente do Brasil. Eu ia chorar, eu ia pular, eu não sei o que eu ia fazer. Creio eu que Josué fez dessa mesma maneira. Chorou, pulou, não sei se naquela época ele rodou, mas Josué ficou muito feliz por aquela resposta na vida dele. Acredito eu que Josué também não ficou esperando cair do céu essa resposta. Ele não ficou sentado esperando Deus fazer um milagre na vida dele. Josué teve que buscar, Josué teve que se consagrar, Josué teve que fazer campanha de oração, acredito eu, porque assumir a responsabilidade que ele assumiu não foi fácil. A presença de Deus era constante na vida de Josué. Josué, por mais que teve batalhas que ele chegou a perder, Josué dizia: eu não posso me abalar. Por mais que teve batalha que talvez ele não chegou a vencer, ele dizia na mente dele: o meu povo não vai sair daqui dessa maneira que ele acabou de entrar. A vitória sobre os inimigos era constante na vida de Josué, porque Josué se consagrava, como acabei de dizer, porque Josué buscava o Senhor, como acabei de dizer. Deus dizia para Josué a todo momento: jamais se desespere, Josué. Eu jamais te deixarei, Josué. Glória a Deus. Um tópico muito interessante sobre Josué é que Deus frisa muito: tenha bom ânimo, esforça-te. Em Hebreus, no seu capítulo 11, no seu verso 34,
Os heróis da fé se esforçavam, os heróis da fé se levantavam Meu Deus, verdade. através do Senhor. Eu acho muito interessante porque Deus disse para Josué: aonde você pisar a planta dos seus pés, eu serei contigo. Glória a Deus. Eu frisei uma frase muito interessante que diz, preste muita atenção nisso: sem atitude não conseguimos crescer na coragem, e sem coragem não tomamos atitude. Verdade, Pai. Às vezes é preciso a gente ter atitude na nossa vida. Josué teve atitude. Glória a Deus. Josué assumiu seu reinado assumiu essa responsabilidade por volta dos seus 40 anos. Josué teve atitude porque ele estava do lado de Moisés. Então eu creio que Josué perguntava: Moisés, como que eu faço para vencer uma batalha onde eu estou com 300 e lá tem 1 milhão? Josué passava a sua orientação para ele. Moisés passava a sua orientação para ele. Josué teve que ter atitude, Josué teve que ter coragem e Josué teve que ter fé diante daquilo que Deus colocou na mão dele. Glória a Deus. Josué também foi muito obediente à palavra de Deus. Josué 1:7 vai dizer que Josué foi também um homem muito obediente, porque não adianta a gente querer fazer sem que o nosso líder manda a gente fazer. É claro que a gente tem que ter autoridade de fazer as coisas, mas Josué tinha um líder. Josué sempre perguntava para Moisés: Moisés, eu posso fazer isso? Moisés, será que eu devo fazer aquilo? Porque Josué também, ele era falho. Josué não era 100% um homem perfeito. Aí tem gente que acha que só porque está num cargo mais alto, já quer se impor acima do seu líder. Josué não era desta maneira. Glória a Deus. Josué, ele sempre pedia conselhos para o seu líder. Josué, ele sempre perguntava ao seu líder o que ele devia fazer. Porque Josué, ele era temente ao seu líder e respeitado a Deus, respeitado também ao seu líder. Glória a Deus, aleluia. Josué se dedicou também muito no seu conhecimento bíblico. Josué, ele sempre se consagrava, Josué, ele sempre buscava a palavra do Senhor. Você pode encontrar isso em Josué, capítulo 1, no seu verso de número 8. Josué, por mais dificultoso que era para ele, porque ele vivia em guerra. Josué venceu mais de 40 guerras. Imagine para um homem assumir o cargo que ele assumiu, Glória a Deus. vencer mais de 40 guerras. Como que não ficaria a história desse homem? Sim, meu Deus. Imagine para aquele homem a felicidade dele no coração dele. Deus já tinha promessa desde o ventre da mãe dele, mas imagine ele crescendo dizendo: nossa, quando eu crescer eu quero assumir o cargo de Moisés. Quando eu crescer eu quero ser Moisés um dia. Quando eu crescer eu quero ser que nem ele. Glória a Deus. E olha onde ele foi parar. Chegou aonde Moisés chegou. Glória a Deus. Fez o que Moisés fez. Fez o povo atravessar o que tinha que atravessar. Eu acho muito lindo isso. Porque tem dias na nossa vida que nós temos que ser como Josué. Não adianta só a gente falar: ah, eu moro aqui e nunca vou sair daqui. Eu moro aqui e não penso nem em morar no Tatuapé porque minhas condições não dá. Mas Josué tinha autoridade, Josué tinha muita fé. Josué dizia: se eu tiver fé, eu posso chegar aonde jamais pessoas chegaram. Aleluia. Josué vai nos dizer que para ele era muito honroso ficar no cargo que ele estava, porque acredito eu que já tinha pessoa muito mais velha que Josué lá, tinha pessoas com, vamos dizer, com a mesma autoridade que Josué tinha, mas ele ultrapassou essas pessoas, chegou muito mais além do que pessoas. Aleluia. Isso Glória a Deus. é muito lindo, porque Josué confiou, Josué acreditou e Josué conseguiu chegar.
a Bíblia vai nos dizer que o nome de Josué significa o mesmo nome que é dado por Jesus, Yeshua. Talvez você não sabia disso, fiquei sabendo quando você aprofundou um pouquinho mais nessa palavra. Yeshua significa Deus da vida. Aleluia, glória a Deus. É muito lindo, porque olha que interessante. O nome de Josué significa Deus da vida, Yeshua. O nome de Jesus, Yeshua, significa Deus da vida também. A promessa de Josué já estava muito anteriormente dele pensar que ele seria quem ele seria. Meu Deus, aleluia. Após Josué se dedicar a todo esse conhecimento, após Josué fazer tudo isso que ele fez, a Bíblia vai dizer que em Josué, no seu capítulo 24, o sol parou. É claro que ninguém explica a Deus, não há nenhuma explicação para isso, porque como você sabe, a rotação de translação da Terra é a Terra girar em torno do Sol. Mas a Bíblia vai dizer que o sol parou para Josué. Deus, ele é muito lindo em cada detalhe que ele faz. Porque os cientistas dizem que se a Terra parasse hoje, não ia haver um sobrevivente nessa Terra. Porque as casas, os prédios, tudo iam voar milhares de quilômetros. Mas a Bíblia nos diz, e nós temos que acreditar que o sol parou para Josué quando ele mais precisava. Porque o sol parou por volta de um dia para aquele povo atravessar aquela cidade. Deus é muito lindo em cada detalhe que ele faz. Aleluia. Deus, ele é muito especial em cada detalhe que ele faz. Aleluia, Deus, aleluia. Josué não sabia aquilo que ele iria assumir. Josué não sabia a responsabilidade que ele iria assumir. Josué teve fé, Josué teve sabedoria, Deus deu entendimento para Josué na palavra, Deus deu entendimento para Josué no que ele iria fazer nas guerras, na batalha, Deus deu entendimento para Josué adiante do que ele iria fazer. Aleluia, Deus poderoso. Glória a Deus. Nós temos que ser como Josué, em meio à dificuldade, em meio às guerras, nós temos que estar diante de pé, dizendo: esta guerra é do Senhor, e o Senhor me dará a vitória. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que, às vezes nós até pensamos, tem dia que nosso coração não está 100% de Deus. Tem dia que eu estou no meu trabalho e falo assim: está tão difícil, parece que Deus me esqueceu, parece que essa batalha eu já perdi. Mas daí eu acredito, eu lembro que eu tenho um Deus que vai diante de mim. Eu lembro que eu tenho um Deus que está no capítulo de número 31, sobre verso número 8. Um Deus que vai diante de mim, que nunca me deixará e que jamais me desamparará. É quando meu coração se alegra e eu falo: obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor sempre está comigo em minha dificuldade, em minha luta, em minha aprovação. Esta foi a palavra que o Senhor me usou para falar para a igreja nesta noite. Nós temos que ser como Josué, nós temos que ser valentes, nós temos que ter autoridade diante de Deus. Não adianta a gente ter um líder que sempre está: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a gente está sempre murcho. Hoje não quero fazer não, mas se fizer vai dar errado. Mas se fizer dessa maneira melhor. Não, se Deus deu autoridade para o seu líder, respeite a autoridade que Deus deu para ele. Porque se Deus deu autoridade para ele, é daqui para diante que vocês vão chegar onde vocês têm que chegar. Josué, ele era desta maneira. Moisés falava algo, Josué, creio que se fosse eu, dizia: amém, eu irei fazer. Por mais que eu não gostasse, por mais que para mim fosse difícil, eu iria dizer: amém, eu vou fazer. Glória a Deus. Porque nós temos que ser assim. Muitas das vezes a gente, vamos se dizer que a gente quer pensar muito mais além do nosso líder. A gente quer, uma palavra certa, a gente quer
desrespeitar aquilo que ele quer falar para a gente, né? Acredito eu que se Josué não respeitasse aquilo que Moisés falava para ele, acredito eu que se Josué não se consagrasse, acredito eu que se Josué não se preparasse, ele não seria aquilo que ele seria. Ele não faria aquilo que ele faria. Ele não venceria batalhas que ele venceu. Verdade, Pai. A gente tem que ser assim, forte, Aleluia. temeroso à palavra do Senhor. Glória a Deus. E sempre respeitando aquilo que o nosso líder pôs sobre nossas mãos. Porque senão, meu irmão, a gente não vai conseguir fazer nada. Aleluia. Certa feita da minha vida, eu era regente dos adolescentes, e o meu líder falava assim: João, tenha mais autoridade. João, quando você for regente, se consagra, se prepara, porque você vai ser um grande regente. Aí tinha dia que eu ia para o culto reger, chegava, dobrava o meu joelho, coisa de nem um minuto, já se levantava e assistia o culto. É claro que Deus recebeu o nosso louvor, recebeu a nossa adoração, mas quando é para Deus, a gente tem que dar o nosso melhor. Glória a Deus. Quando eu me preparava antes de sair de casa, quando eu me consagrava, quando eu jejuava, parecia que o Espírito de Deus parava sobre a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Os adolescentes começavam a louvar, que a graça de Deus tomava a gente de uma tal maneira. Glória a Deus. E nós temos que ser assim, se preparar, se consagrar, porque a batalha daqui para frente vai ser difícil, Verdade, papai. mas é o Espírito de Deus que está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Eu finalizo essa minha oportunidade dizendo: não importa a guerra que está por vir na sua vida, não importa que você vai seguir daqui para frente e adiante, não importa. Josué teve fé, a gente também tem que ter fé, Glória a Deus. porque o Espírito de Deus está conosco 24 horas por dia. Aleluia. Se a gente não tiver fé, a gente não chega em lugar nenhum. Esses dias atrás, a pastora Jenny falou algo muito interessante para mim. Qual é o tamanho da minha fé? Eu disse: ela é grande. Vamos dizer que ela não quis falar com essas palavras, mas ela podia ter dito: mentira. Porque se nossa fé fosse como um grão de mostarda, a gente conseguiria mover montanhas. Aleluia. E eu disse: é verdade. Eu tenho que acreditar mais no que o Senhor diz. Eu tenho que acreditar mais na promessa que está na minha vida anos atrás, porque eu creio que ela há de se cumprir. Sim, meu Deus. Josué esperou 40 anos para que a promessa se cumprisse na vida dele. E assim também tem que ser sobre nossas vidas. Não importa se vai ser 1 ano, 10 anos, 20 anos, a promessa que Deus colocou sobre nossas vidas vai se cumprir sim. Glória a Deus. Porque Deus é um Deus que ainda está conosco. Glória a Deus. Então fique com essa palavra no seu coração. Aleluia. Deus abençoe o pastor Jeremias pela oportunidade, a missionária Gênio por essa oportunidade. Amém? Deus abençoe.